Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Camila, sou fisioterapeuta e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da fisioterapia no vínculo mãe e recém-nascido, um olhar multidisciplinar. Bom, vou começar me apresentando um pouquinho, como eu já falei, eu me chamo Camila, eu sou formada pelo Centro Universitário da Tiradentes, aqui de Maceió, eu sou especialista em oncologia pela modalidade de residência multiprofissional, eu fiz a residência lá em Recife e é reconhecida pelo COFITO, eu sou pós-graduada em fisioterapia na UTI natal e pediátrica pela Uniredentor, e atualmente eu atuo aqui em Maceió em UTI neonatal, pediátrica, enfermaria pediátrica e materna. Para quem quiser me acompanhar um pouquinho, eu posto algumas coisinhas. O meu Instagram é @fisioinel. Bom, para começar sobre a nossa palestra, eu queria falar um pouquinho dos objetivos dessa palestra. Primeiro, a gente vai compreender que o vínculo mãe-RN, ele é um fator essencial para o desenvolvimento global. Mas eu acho importante falar que não é só mãe-RN. A gente tem que esquecer disso, mãe-RN. Eu acho que o título ficou até um pouco errado, né? Porque pode ser pai-RN, avós, irmãos, que às vezes os irmãos mais novos vão visitar esses RNs na UTI. Então é importante a gente entender que é o vínculo do RN com a família, o RN nessa fase hospitalar, tá? A maioria das vezes o RN é aquele que tem que ficar um tempinho na UTI, ou aquele que ainda vai para a enfermaria, que deu alguma alteraçãozinha no teste da orelhinha, deu uma alteraçãozinha no teste da linguinha, e a gente deixa ele um tempinho mais com a gente no hospital, e aí no hospital a gente precisa melhorar o vínculo com essa família, certo? E a gente também vai discutir o papel da fisioterapia na promoção e na manutenção desse vínculo. Eu vou tentar também explorar um pouquinho do olhar multidisciplinar na assistência perinatal e neonatal. A gente vai também refletir um pouquinho sobre as estratégias práticas e humanizadas no cuidado hospitalar. Bom, aí a gente tem que começar a falar um pouquinho sobre a gestação e o nascimento. A gestação e o nascimento, eles vão ser eventos biológicos, mas eles são eventos muito marcantes, tanto na vida da mulher quanto na vida do seu entorno, né? O parceiro, da família. E aí ele vai trazer uma experiência única e cheia de significados, né? Hum, Aquela família esperou por esse bebê, se for o caso de uma família que esperou, né? Esperou, aí faz chá. Hoje em dia a gente tem vários eventos, né? Grava vídeo da surpresa do teste de gravidez. Aí grava vídeo do chá revelação. Aí reúne a família, faz um chá de fraldas. Tem tudo uma esperança, uma expectativa. Aí tem os exames, toda a ultrassom, vai vendo o rostinho do bebê, coisas assim. Aquela ultrassom 3D, né? A gente já tem mais aquela visualização do melhor do bebê. Então a gente tem uma expectativa e tem uma experiência gerada no entorno, não só dessa mãe que está carregando esse bebê, ou também dessa família. E aí a gente vê valores, crenças, simbologias, culturas sobre o que é ser mãe e o que é gestar. Levando assim sobre as crenças. Ah, uma mãe católica que é aberta à vida, está gerando aquele filho e está esperando o próximo. Já é o segundo filho dela, tem uma experiência, ou aquele primeiro filho que ela sonhou muito. Tudo tem uma expectativa, mas às vezes também tem aquela mãe, ah, não, é só um ser vivo aqui, quando ele nascer, eu vou criar o vínculo com ele. E normalmente a gente fala muito que a mãe, ela se torna mãe desde que o bebê está na barriga. O pai não, o pai ele vai conseguir criar melhor esse vínculo quando esse bebê nascer. Então, qual é o nosso trabalho? Ajudar nesse vínculo do pai com o bebê. E apesar do potencial positivo, esses momentos também podem ser vulneráveis e desafiadores. Às vezes é uma gestação que ela não esperava. Às vezes é uma mãe que queria fazer a laqueadura e não conseguiu. E aí tá no terceiro, no quarto filho, porque ninguém quer fazer a laqueadura dela. E hoje em dia a gente sabe que as leis já permitem, a partir dos 25 anos, a mulher não precisa da autorização do marido. Então, assim, às vezes não é aquela expectativa, certo? E aí a gente também tem que falar um pouquinho do impacto do parto prematuro, né? O foco, às vezes, na UTI é o parto prematuro, mas pode acontecer de ser uma intercorrência. Um bebê que teve um ataque pineal transitória, um bebê que aspirou mecônio, um bebê que teve um desconforto respiratório, um bebê que fez uma síndrome de desconforto respiratório, um bebê que nasceu com baixo peso para a idade gestacional dele. Então, assim, algumas coisas, não necessariamente vai ser um bebê prematuro. Eu vou trazer um pouquinho do bebê prematuro, mas a gente vai falar das outras vertentes também, tá? O parto prematuro é uma interrupção precoce da gestação e vai representar um evento traumático. Por quê? A gente tem aquela ideia, a gestação vai durar 9 meses, 40 semanas, as primíparas vão chegar até 40, 42 semanas.
E aí a mãe tá preparada para aquela fase. Às vezes um prematuro, ele vai nascer de 20 semanas. E aí, tá com o que pronto? A mãe tem aquela expectativa. Ah, o quartinho que não tá pronto. Ah, eu não consegui fazer o chá, eu não consegui tirar minhas fotos. A gente vai interromper e com um susto, né? Que normalmente esse parto prematuro, uma pré-eclâmpsia, um bebê com restrição de crescimento, uma incompetência cervical. Pode acontecer várias coisas, incontinência urinária. Então, isso é um susto para a mãe e todo o seu entorno, família, marido, e entre outros. Os pais, eles vão vivenciar sentimentos de medo, impotência, insegurança, tornando-se simbolicamente prematuros também. Por quê? Esse bebê, ele vai precisar ir para UTI, né? E aí, a gente imagina um bebê quando ele nasce, aquele bebê bonitinho, tudo bem que alguns ficaram de joelho, mas é aquele bebê bonitinho, com a bochechudinho, aquela cara de bebê reborn, mas quando esse bebê nasce prematuro, é aquele bebê magrinho, o rosto ainda tá enrugado, aquela pele mais sensível, não é aquilo que os pais imaginaram. Então isso assusta muito, né? E aí, além desse assusto desse bebê ser mais delicado, os pais sabem o risco de morbidade e mortalidade desses bebês. Porque esse bebê, quanto mais cedo ele nasce, ele pode ter mais complicações. O desenvolvimento neuropsicomotor dele pode ser um pouco mais atrasado, ele pode ter uma complicação neurológica ou motora. Esse bebê, quando nasce muito prematuro, se não for respeitado o manuseio mínimo, ele pode ter uma hemorragia periventricular, várias coisas. Então, assim, a prematuridade é um grave problema de saúde pública no Brasil. A gente tem altas taxas de morbimortalidade infantil. Mas hoje em dia a gente evoluiu muito. As UTIs agora são preparadas com equipe multi, a gente já tem um manuseio mínimo, a gente já entende o que que a gente precisa fazer. Esses bebês sobrevivem muito mais do que sobreviviam antes. Vocês imaginam? Há 15 anos atrás, como é que será que era quando um bebê nascia prematuro para ir para uma UTI? Agora a gente tem todo o suporte, a gente tem tudo no estudo, mas e antigamente, esse bebê? E os bebês que nasciam em casa, se nascesse prematuro, como é que a gente fazia? Nossa, nunca passou. Passou. Eu acho que pulou. Foi. E aí a gente vai ter os desafios do cuidado tanto desse prematuro, ao RN, que apresentou uma intercorrência, né? Às vezes esse bebê, como eu falei, nasceu na idade certinha, nasceu de 40 semanas, foi parto normal, gestação tranquila, chegou na hora do parto, esse bebê aspirou mecônio. E aí, o que que a gente faz? Como é que essa mãe fica? E aí, esse cuidado desse bebê vai exigir tecnologia, estrutura física, qualificação profissional e acompanhamento diário especializado. Às vezes a gente faz, nossa, só aceita na UTI Neo, gente que tem experiência. Como é que eu vou ganhar experiência se eu nunca entrei no UTI Neo? Mas o cuidado desse bebê prematuro, ele exige muita coisa, é totalmente diferente de um adulto. Ele não é um mini humano, ele é um sistema totalmente diferente. Então, muitas vezes a gente tem que apelar de gente que fez estágio, de gente que passou e que teve vontade. Se você está aí nessa fase de graduação e não consegue pensar em como, procura um professor que você goste, procura alguém que trabalhe. Eu queria acompanhar você num plantão, tem como te acompanhar? Isso já é uma experiência. Ah, acompanhava os plantões do meu preceptor, do meu professor. Isso já gera uma experiência, gera marketing. Então, sempre busquem se especializar e conhecer, né? Então, o ambiente neonatal, ele, embora ele é essencial para esse bebê, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para cuidar das intercorrências, para ele ter um monitoramento melhor dessas condições, ele é um ambiente frio. A UTI é extremamente fria, mas aí a gente tem que manter aquela incubadora bem aquecida, por isso que a gente fala que não pode deixar aquelas portinhas muito tempo abertas, que você tem que fazer o que tem que fazer com o seu bebê, fecha as portinhas. Por quê? Aquele frio vai diminuir a temperatura do bebê. Os bebês, eles têm dificuldade de regulação térmica, tanto os RNs, se os termos já têm dificuldade de regulação, imagine os pré-termos, aquele prematurinho que ainda não está com nada desenvolvido. É barulhento, é ruidoso. Então, assim, UTI é muito barulhenta, é monitor, é ventilador apitando, é gente fazendo procedimento, é gente conversando. Isso não é bom para os bebês, né? É muito equipamento, ele pode causar um desconforto térmico e emocional. Esse bebê estava ali, estava na barriga da mãe, estava no útero, um ambiente quentinho, controlado, ele tinha um espaço controlado. Ele vai chegar na incubadora, a gente tenta o máximo para tornar aquilo controlado, mas nunca vai ser igual ao que ele estava, né? Então, como eu já falei, tem que ter cuidado com esse frio excessivo, atenção a
temperatura da incubadora. Ah, só a enfermagem que tem que olhar a incubadora, quanto é a temperatura? Não, a enfermagem é o que manuseia, mas eu e qualquer outro profissional, se eu vou avaliar um bebê, eu tô lá com o meu bebê, tô achando que tá muito fria. Se eu não souber manusear, eu vou falar com a enfermagem para manusear, tá certo? É muito importante, a gente tem que se atentar ao todo. Até porque esse frio, se a gente manusear demais esse bebê, o bebê é muito fofinho, meu Deus, deixa eu mexer aqui nele. Ele vai ter um gasto energético, ele vai perder peso. E ele tá lá para ganhar peso. E às vezes o que segura o bebê na UTI com a gente é o ganho de peso. A gente tem que esperar ter mais ou menos, a depender do lugar, uns 2 quilos para esse bebê sair. Às vezes sai com antes da UTI, né? Mas até uns 2 quilos, próximos dos 2 quilos aí que a gente quer que esse bebê saia, certo? Então, temperatura da incubadora, controle térmico, manuseio mínimo. E também temos que reduzir o estresse desse bebê, né? E favorecer o desenvolvimento dele. Ah, como é que eu posso favorecer o desenvolvimento dele? Eu tenho que preparar o ambiente. Então, o rolinho em volta. Lembra que o bebê, quando ele tá no útero, ele vai empurrar a barriga da mãe, sabe? Quando a gente vê os chutinhos, então a gente faz um rolinho em volta do bebê, para que quando ele der esse chutinho, ele pense que tem essa resistência, tudo isso, certo? E o que é esse vínculo mãe-RN? Como eu já falei, o vínculo não é só com a mãe, o vínculo é com o pai. Algumas UTIs liberam a visita dos avós, já fiz canguru com avô, os irmãos, as UTIs liberam. A gente tenta o máximo criar esse vínculo, a gente vê a importância que esse familiar tem para esse bebê, entendeu? Muitas vezes a gente pega mães adolescentes que os pais não comparecem, a gente não consegue criar esse vínculo com o pai. E aí acaba que essa mãe vai indo menos, vai ficando mais triste, diminui o vínculo com o bebê. E às vezes é aquela avó que nem queria que esse bebê vai lá, vai querer ficar com o bebê, vai ajudar a mãe a criar esse vínculo e assim vai. Então, esse vínculo ele vai vir desde um laço afetivo ao laço físico entre a mãe e o bebê. E ele vai ser iniciado ainda durante a gestação. E aí, após o nascimento, ele vai se consolidar por meio do toque, da amamentação e do contato pele a pele, também chamado de canguru. Não sei se vocês já viram, na UTI a gente pega o bebê, como nessa fotinha aqui anterior, ó, o bebê entubadinho tá no colo da mãe, tá? Ó, o tubo aqui tá entubado, mas tá no colo da mãe. Aí a gente coloca um paninho, faz um canguru, ó, a mãe tá sem sutiã, contato pele a pele, para regular a temperatura desse bebê, certo? E fortalecer ainda mais esse vínculo, vamos ter um desenvolvimento emocional, cognitivo e fisiológico do bebê, né? E a ausência desse contato pode gerar insegurança, a dificuldade no aleitamento materno, os atrasos no desenvolvimento. Aquele bebê entubado, a gente vai colocar ele no canguru, mas ele ainda não está pronto para ser amamentado. A gente vai começar com o canguru, porque ele está entubado, depois a gente passa para o CPAP. Quando ele sair do CPAP, a gente vai começar a estimular no peito, mas ó, ele já criou esse vínculo com essa mãe lá atrás. Ah, mas sempre eu vou conseguir colocar um bebê entubado no canguru? Não. Nem sempre a gente consegue. Às vezes é um bebê muito estável, muito lábil ao manuseio, tudo que a gente mexe. Ele desatura, faz bradicardia, começa a ficar roxo, não dá. Mas às vezes é um bebê que eu tô ali, ó. Botei oxigênio, aspirei, manuseei e nada dessa saturação subir. Bora botar no colo da mãe? Ele tá estável. Bora botar no colo da mãe? Botando no colo da mãe, a saturação sobe. Às vezes acontece. E aí, as fragilidades desse vínculo, né? A hospitalização, como a gente já falou, vai interromper os estágios iniciais do vínculo mãe-bebê, porque qual é a ideia, né? Que esse bebê saia da mãe, vá para o colo dela, faça a hora de ouro, depois eles vão para o quarto, passar um dia, 2 dias no máximo dentro do hospital e vão construir seu vínculo em casa. E o vínculo é muito maior, né? Bom, a mãe e o pai, os familiares, vão se sentir incapazes, inseguros para cuidar do bebê, por não ter podido vivenciar esse momento logo após o parto, né? Às vezes, esse bebê nasceu, ele tá tão desconfortável que a gente não consegue fazer a hora de ouro. O ideal é que a gente faça. Às vezes, esse bebê, ele nasce com um desconforto precoce, bota no colo da mãe, melhorou, não precisa ir pra UTI, mas muitas vezes não vai dar. Esse bebê vai ter que ir pra UTI. Às vezes é para passar uma noite, ele precisava só de uma pressãozinha positiva, melhorou, mas ele vai ter que ir, tá? E aí tem a separação física, o ambiente hospitalar vai dificultar o toque, o colo, o aconchego e vai prejudicar esse vínculo afetivo. E quando o toque ele vai ser permitido, mãezinha, lava a mão, abre a incubadora, já ouviram isso, né? Mãezinha, paizinho, aí abre a incubadora, pode tocar no bebê. Mas é como eu falei, aquele bebê tão pequenininho, aquela pele fininha, esses pais têm medo de mexer no bebê, muito medo de mexer no bebê.
Eu tenho uma amiga que diz que parece que eles vão quebrar, né? Que ela não é da área. Aí ela diz, meu Deus, eu não conseguia nem chegar perto que eles vão quebrar. Mas eles não quebram, né? Então a gente incentiva o toque. Às vezes, muitas vezes a gente tem que ficar do lado daquela mãe, ó, não, pode mexer assim, pode mexer assim. E a gente sabe que o toque na RN não pode ser aquele toquezinho leve, muito pegado, sabe? A gente tem que ser firme, tem que manusear bem o bebê, porque eles têm uma sensibilidade maior à dor. Então, às vezes, se eu ficar aqui, um toque mais leve possível pode gerar dor, pode gerar incômodo desse bebê. Então, a gente tem que orientar esses pais. Ó, pega mais firme, pode passar a mão assim, mas pega firme nele, tá certo? Segura na mãozinha dele. O bebê tem aquele reflexo de preensão já a palmar, então, pais sentem felizes quando ele pega numa mão. Então, a gente tem que ajudar na autoconfiança dos pais. Certo? Às vezes a mãe tá lá mexendo nele. Ah, viu o cocô, deixa eu ajudar a trocar a fralda. Aí a gente chama a enfermagem, deixa eu ajudar a trocar a fralda do bebê e tudo, tá? Então é muito importante que a gente fortaleça esse vínculo, essa fragilidade, principalmente no toque. O bebê às vezes, às vezes eu tô atendendo um bebê, eu falo, ó, tua mãe chegou, viu? Ó, tua mãe tá aqui ouvindo. Aí a mãe começa a conversar, o bebê começa a se acalmar, certo? Esse distanciamento também pode afetar a relação afetiva futura. Por quê? Aquelas mães às vezes se sentem incompetentes. Infelizmente, às vezes, digamos, por exemplo, uma mãe que teve incompetência estímulo cervical. Ah, você não conseguiram nem segurar um bebê. Como é? Por isso, tão magrinha, não sei o quê. Era imaginar que tu não ia conseguir segurar um bebê. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas você pensa, tudo que essa mãe já escutou por conta desse bebê prematuro. Eu já vi pais que nem contam pra ninguém às vezes que o bebê nasceu, pra evitar essa conversa. Vocês imaginam, né? Quando você conta pra alguém, nasceu meu bebê, nasceu prematuro, todo dia alguém. Tá tudo bem? E aí, como é que tá? Imagina, e esses pais, eles passam praticamente o dia no hospital. Se for mãe que vai extrair leite para esse bebê, para o bebê ter, ela vai para mamada da manhã, vai para mamada da tarde, vai para mamada da noite. E ela tá lá sofrendo para extrair aquele leite, porque é um processo doloroso, né? Esse começo, essa descida desse colostro, eles estimulam com a mão, a bomba pode ser um pouco dolorosa. É muita resistência dessa mãe. É muito amor e resistência mesmo dessas mães. E aí, quais vão ser os benefícios do vínculo precoce? Como a gente já falou um pouquinho, a regulação térmica, né? O calor do corpo, materno, paterno, vai ajudar a manter a temperatura desse RN. Vai reduzir o gasto energético necessário para se aquecer. Tanto que, às vezes, esses bebês, eles saem da UTI e eles vão para a unidade canguru. Alguns hospitais têm a UCI, né? Que é a unidade de cuidados intermediários, e esse bebê vai ficar lá para ficar cada vez mais estimulando. Como é aquele bebê que eu ainda preciso monitorizar um pouquinho mais, que ainda não está pronto para ir para casa, mas não precisa de tanto monitoramento contínuo como na UTI, mas aí eu posso deixar ele mais tempo com a mãe, ver se ele ganha mais um pezinho. Às vezes é um bebê, às vezes ele fica com um ataque pinéazinha. Mas faz um ataque pinéia, passa. A gente, ele tá se adaptando ainda com o banho, mas não vamos mandar ele ainda não pro quarto, não vamos mandar ainda não para casa, né? Vamos dar uma observada, mas aí, às vezes ele só precisa desse tempo para se estabilizar, certo? A estabilidade cardiorrespiratória, como eu já falei, o toque, a voz dessa família, promove uma sincronia respiratória e cardíaca. Esse bebê tá aqui, encostado com a mãe. Ó, a mãe tá respirando e ele também, ó. Então aqui, eles estão juntos. Deu para entender? E a conversa, gente, esse bebê escuta os pais desde que ele estava no útero. Então, às vezes é a voz, às vezes é uma música que a família escutava, que o bebê reconhece para se acalmar. Aí tudo isso a gente tem que se unir e pensar. O menor gasto calórico. Então, esse vínculo, a gente colocar esse bebê para ficar com essa mãe, a gente vai diminuir o gasto calórico, vai diminuir a energia e ele vai ter mais energia para ganhar peso. Então, eu não vou ficar o tempo todo, ai, levanta o braço desse bebê, vamos lá, vamos movimentar ele para melhorar o desenvolvimento. Quando às vezes ele só precisa ficar quietinho com a mãe dele. Certo? Estimulação. Mas eu não tenho que estimular esse bebê o movimento, fazer um alongamento, mobilizar a escápula. Eu tenho que mobilizar esse bebê. Mas eu tenho que priorizar o ganho de peso dele. A gente tem que fazer, ó, tudo tem que ser milímetro contado. Eu tenho que fazer respiratória, eu tenho que fazer motora nesse bebê. Então, eu vou fazer o que ele precisa de respiratória e vou fazer a motora. Nada além. Eu não vou fazer um crossfit nesse bebê, não. Eu tenho que seguir os limites dele. Eu não posso gerar um gasto energético muito grande, certo? O estímulo à amamentação. Então, esse vínculo vai liberar ocitocina e prolactina. Às vezes, aquele leite da mãe tá demorando para descer, tá
tá indo muito pouco, essa mãe tá muito estressada, ela tá vivendo muita coisa, né? Ela tava esperando levar o bebezinho dela pra casa. Então, ela tem que parar o trabalho e viver em função daquele bebê, nesse meio tempo. Aquela licença que ela esperava que fosse daqui a 3 meses, tá sendo agora. E assim, de um jeito inesperado. Então, ela tem que avisar o trabalho, ela tem que se organizar. E aí, como é que ela vai amamentar com esse estresse todo? Então, às vezes, só de colocar o bebê no colo, a gente consegue extrair mais leite desse bebê, certo? Redução do estresse diminui os níveis de cortisol no bebê e na mãe. Ai, eu não sei pra vocês, mas acho que um dos meus momentos favoritos de UTI não é alta. É o primeiro dia de canguru. Eu acho que é um dos meus dias favoritos de UTI. É poder a mãe pegar o seu bebê pela primeira vez. Ou o pai, eu acho a coisa mais linda da face da terra. Na UTI que eu trabalho, a gente reveza. Ah, agora é a vez do pai, agora é a vez da mãe. A gente fica nesse revezamento, tá? Que às vezes os pais, ó, não, é minha vez, a gente reveza. Se o pai quiser, ó, tá lá, pode passar, tá todinha com esse menino. E aí, vamos falar um pouquinho do ambiente, né? Que a gente já falou também, que esse ambiente, ele é controlado, então, assim, para evitar contato com bactérias. Vocês sabem que, eu não sei se vocês já perceberam, mas a UTI neonatal é um lugar que as pessoas focam mais em lavagem de mãos, em higiene, um cuidado muito maior. Por quê? Esses bebês estão muito suscetíveis a doenças. Eu já trabalhei em setor de infecção, e aí, quando a gente olhar a diferença dos setores, na enfermaria, a taxa de lavagem das mãos era 30, 40%. Na UTI neonatal era de 80, 70, 90%. Sempre mais altas. Eu acho que as pessoas são muito mais controladas em UTI neonatal, certo? Então, lembrar, UTI neonatal, nada de adornos, unhas curtas. A pele do bebê é muito sensível, então a gente tem que ter muito cuidado com o tamanho das nossas unhas. A gente pensa, ah, não, mas besteira. Não é besteira, você pode cortar um bebê, certo? E lembra que eles são mais molinhos, mais frágeis, a gente tem que ter todo esse cuidado, certo? Então é frio, mas se você abrir aquela incubadora, gente, às vezes eu abro a incubadora e fica aquele ar quente em cima de você que você faz, meu Deus do céu, como é que esse menino aguenta? Mas é isso que está regulando a temperatura dele, certo? A temperatura ambiente e o ruído excessivo podem interferir no contorno, no conforto térmico e emocional do bebê. Não sei se vocês já viram, tem UTI que coloca fone de ouvido dos bebês. Sem música, óbvio, né? É só para tampar o ouvido do bebê e ajudar no controle. Tem UTIs também, que já é, na minha UTI tem, a hora do soninho. Então, assim, 9 horas da manhã, esses bebês vão fazer a dieta, depois a gente vai apagar as luzes e eles vão dormir. Ninguém manuseia bebê, ninguém faz mais nada. Então, todo mundo tem que fazer todos esses procedimentos antes da hora do soninho, tá certo? Acho que tem hora do silêncio também. Na minha eu tenho hora do soninho. Aí se tem de manhã e tem à tarde. Totalmente luzes apagadas, diminuição de monitor, tudo para o bebê ter o momento dele do soninho, tá certo? Então, esse frio vai aumentar o gasto energético, pode retardar o ganho de peso, recuperação clínica. Às vezes a gente tem que fazer uma estimulação maior nesse bebê, então vamos desligar esse ar-condicionado. Às vezes eu preciso tirar esse bebê da incubadora, porque ele tá chorando muito. Ah, esses momentos assim eu amo, né? O bebê tá chorando muito, não acalma com nada. A gente pode pegar ele um pouquinho no colo, se não for um bebê de risco, um bebê que não esteja lábio a manuseio, que não seja um bebê entubado, né? Às vezes os bebezinhos só ficam lá com a gente pra ganhar peso. Vou pegar ele aqui, vou acalmar ele no meu colo, então desliga esse ar-condicionado, fica. Ah, posso fazer canguru profissional, bebê que a família não vem. Já acho que aconteceu já no SUS. Bebê, a família não vem, a família abandonou, não vem visitar. E aí? Profissionais fazem. Às vezes, né? Às vezes a gente não quer se apegar com o bebê, né? Porque é muito difícil, mas eu acho muito difícil não se apegar. Eu acho que a partir do momento que a gente deixa de se importar com a história do outro, não existe mais nada. A gente tem que sentir, a gente tem que se importar. Mas eu não posso deixar isso atrapalhar a minha conduta, né? Eu tenho que fazer minha conduta, ter o racional. Mas eu posso me emocionar se um bebê começar a decair. Eu posso me emocionar se eu perder um bebê na UTI, né? Eu posso apoiar aquela família. Eu acho que a gente tem que ter empatia sempre, certo? As estratégias fisioterapêuticas e profissionais devem proteger o vínculo do bebê da perda de calor, equilibrando cuidados clínicos e o vínculo com a mãe e a família. E aí, o olhar da fisioterapia, né? O fisioterapeuta, a gente pensa que ele vai atuar na reabilitação, mas o fisioterapeuta, ele vai favorecer o contato, o toque e o posicionamento adequado. Então, a gente vai contribuir também para as orientações posturais para a mãe no puerpério durante a amamentação. Eu falei no começo que eu trabalho também em enfermarias maternas, então a gente vê essas mães pós-parto
vai estimular o exercício dela pós-parto, mas também a gente sempre pergunta como é que tá a amamentação? Como é que tá? Deixa eu dar uma olhadinha na pega. Tá amamentando direitinho? É função do fisioterapeuta também, porque muitas vezes essa mãe, ela tá amamentando, ela tá assim, com pessoas que tá travada, dura, porque nos primeiros dias as mães sentem dor, o bico tá mais sensível, então elas acabam fazendo essa postura mais ontálgica, né? Às vezes é por causa da cicatriz de cesárea. Aí essa mãe tá sentindo dor, ela vai ficar aqui. Às vezes ela tá com tanto medo, já peguei mãe, ai, tô com muita dor no pescoço. Por quê? Porque ela tá me ela fica assim, nervosa, travada. Então a gente tem que orientar essa mãe nas posturas dela, na amamentação, na pega do bebê, a gente auxilia, tá certo? Promover a estimulação sensório-motora do RN para auxiliar no desenvolvimento motor precoce. É isso que eu falei, a gente vai fazer a fisioterapia motora desse bebê, mas tudo nos limites do bebê. Às vezes vai ter bebê que não vai ter indicação de fazer motora. Vai ter bebê que vai estar em manuseio mínimo, então a gente não pode estar mobilizando, mas às vezes tem bebê que eu consigo tirar da incubadora e faço a movimentação, a estimulação dele fora da incubadora. Às vezes é um bebê gig, que tá lá só para controlar a glicemia. Ah, consigo fazer. Certo? Às vezes é um bebê que passa um tempão lá com a gente, tá precisando de um estímulo diferente. Tem um ofurô, que a gente pode fazer um ofurô, eu amo fazer ofurô nos bebês. É, a redinha é uma estimulação muito boa para fazer no bebê, que eu não tenho que estar em contato com o bebê diretamente e ele vai estar em contato com o seu útero, né? Alguns UTI já tem a redinha própria e alguns a gente faz com lençol mesmo para o bebê, certo? O fisioterapeuta também vai participar ativamente na adaptação respiratória e no conforto térmico, e ele vai atuar junto à equipe para integrar o toque terapêutico ao cuidado humanizado. E as intervenções fisioterapêuticas no ciclo perinatal. A fisioterapia respiratória, então, a gente pode atuar no cuidado desse RN, na parte ventilatória, ele está no ventilador mecânico. Qual é o modo ventilatório que ele está? A gente vai priorizar hoje em dia o uso do VG, né? Que é o modo volume garantido, que é o melhor modo para desmame desses bebês, certo? A gente também faz aspiração, né? Como nessa imagem. A gente hoje em dia entende que evita o máximo de fazer aspiração dos bebês. Então, pesquisem um pouquinho sobre técnicas não invasivas. A gente fazer uma DRR, que é a drenagem inofaríngea retrógrada nesse bebê. Tentar aspirar de forma não invasiva, se necessário. Só aspirar esse bebê, se for necessário. Auscultei o bebê, tá cheio de secreção. Vou aspirar. Ah, peguei o bebê, não tem secreção. Não, tá sem suporte, tá em ambiente, tá com escuta limpa, sem sinal de desconforto respiratório. Eu vou aspirar esse bebê, por quê? No máximo, fazer uma lavagem nasalzinha, ó, pega uma seringa de 1 ml, bota umas gotinhas, por quê? Pode acontecer um ressecamento das vias aéreas, né? Então, isso pode levar ao acúmulo de secreção, a famosa catota, né? Infelizmente dizendo, que pode atrapalhar na respiração da RN. E lembrando que o bebê, até mais ou menos 6 meses, ele respira pelo nariz. Então, se qualquer obstrução que tiver no nariz, esse bebê não respira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com formação de rolho. Então, por isso que a gente tem que evitar a aspiração ao máximo. Por quê? Se eu tô aspirando direto, eu vou gerar lesão nesse nariz. E aí, esse sangue velho que fica às vezes, ele pode formar uma bolha nesse bebê. E ele vai parar de respirar. E se ele parar de respirar, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória. Certo? Então, esse bebê pode estar no CPAP, esse bebê pode estar na VNI, esse bebê pode estar só no catéter. Alguns lugares fazem O2 livre para esse bebê, certo? Então, a gente tem muita coisa que a gente vai intervir. E a fisioterapia é essencial no cuidado do oxigênio complementar. Vocês sabem que o excesso de oxigênio pode levar à retinopatia da prematuridade. Então, a gente tem que tomar um extremo cuidado. A gente tem que colocar o oxigênio para que esse bebê faça uma saturação acima de 92%. Eu não preciso que o meu bebê, que ainda nem desenvolveu o pulmão dele direito, esteja saturando 100%. Eu não preciso. Eu preciso que ele esteja com a saturação boa e que ele esteja confortável, certo? Então, lembrar, o projeto Koala, saturação acima de 92, certo? E a estimulação motora, como eu já falei, né? A gente pode fazer alongamento de cervical, a gente pode mobilizar a escápula desse bebê, mobilizar membros inferiores, a gente pode mudar a postura desse bebê, às vezes esses bebês só ficam em decúbito dorsal o tempo todo, decúbito dorsal. Vai acontecer o que com a cabecinha dele? Vai começar a achatar.
Então a gente tem que lembrar. Ah, de manhã eu peguei, ele tava em decúbito dorsal, vou botar ele em decúbito lateral direito. Ah, à tarde vou atender ele de novo. Agora eu vou botar ele em decúbito lateral esquerdo. E combinar com a equipe isso. Porque às vezes o fisioterapeuta passa primeiro do que os outros profissionais. Aí eu fui lá, atendi o bebê, coloquei ele em decúbito lateral direito. Mas aí a técnica de enfermagem vai dar o banho do bebê. Aí ele vai tirar todo o posicionamento, né? Aí depois combinar com ela, ó, deixei ele em decúbito lateral direito. Tem como tu deixar depois? Pronto, combinar. Ou às vezes eu quero prionar um bebê. Mas aí ainda vai passar, ele ainda tem curativo, ele ainda vai ter que tomar o banho, trocar fralda, inchalar alguma medicação, alguma coisa do tipo. Então eu vou combinar com a minha equipe, aí eu vou falar mais posteriormente da importância da comunicação. Eu vou sentar com a minha equipe, vou combinar, hoje a gente vai pronar esse bebê. Eu tô precisando melhorar a área de troca dele, tô precisando que ele respire melhor. E às vezes um bebê tá tão grave, tá lá, manuseio, a gente prona, tô ótimo. Então, assim, eu vou combinar com a equipe, vamos terminar, vamos fazer tudo. Assim que a gente terminar tudo, a gente pronto. Ah, mas esse bebê vai poder fazer a dieta em pronto? Pode fazer a dieta em pronto. A incubadora, ela é mais elevada, não sei se vocês já perceberam, que ela fica assim, certo? Então, a gente consegue fazer tudo isso. Cuidados com a postura e a dor do puerpério. A dor no puerpério seria da mãe, né? Que elas já ficam com a cicatriz da cesárea, às vezes é mais dolorosa. Até no parto normal, as mães que tiveram laceração vão ter ponto. Então, a gente tem que se atentar a isso também, certo? E os cuidados com a postura do bebê, né? A gente tem que se atentar aos cuidados com a postura do bebê, porque esse bebê vai... Passei. Esse bebê precisa ter uma postura melhor para o melhor desenvolvimento dele. Então, eu tenho que manter a coluna dele alinhada e não posso ficar com esse bebê com a cabeça lá para frente e as costas lá para trás. Tenho que sempre estar atento. O fisioterapeuta é muito importante na postura do bebê. Técnicas de relaxamento e respiração para o vínculo afetivo. Então, acalmar essa mãe, mostra ela, ó, para você se acalmar. Como você pode acalmar o bebê? Muitas vezes essa mãe nem sabe como é que vai acalmar o bebê. A gente tem que tomar todo esse cuidado também, prestar atenção, certo? Estimular o aleitamento materno e o contato visual. Às vezes elas têm tanto medo que fica assim. Olha para o seu filho, tem esse vínculo, vai dar tudo certo. Certo? E aí, mais intervenções. A gente vai trabalhar a estabilidade fisiológica, controle respiratório, postural, como a gente já falou, a posição do canguru, o decúbito ventral com apoio e enrolamento da manta, que é o canguru, né? A gente, lá na Milton, a gente gosta muito de fazer isso em conjunto, quando o bebê tem muito dispositivo e tudo mais. Aí, normalmente, vou eu e uma técnica de enfermagem. Aí, eu pego o bebê, eu aproveito esse momento para tirar uma casquinha para poder agarrar um bebê. Aí, a gente vai, coloca ele barriga de frente para barriga com barriga para a mãe. Vamos colocar ele aqui, certo, Márcio? Aqui no seio da mãe. E aí a gente vai passar a faixa para fazer o canguru. Tem alguns lugares que tem um sutiã específico para mãe. As mães usam um top. Aí é um top reto assim, largo, e aí coloca o bebê dentro desse top, e ele fica lá, assim, com a mãe. Às vezes as mães tomam e fica com ele assim. E a gente tá sempre de olho, né? Certo? E aí a gente vai orientar, como eu já falei, a temperatura ideal da incubadora e o manejo durante o procedimento para evitar a perda de calor, certo? Ah, a enfermagem que tem que cuidar disso. Quem tem que cuidar disso somos todos nós, certo? Estimular o contato pele a pele, reduzir o gasto energético, vamos contribuir para o ganho de peso. Mais uma vez, respiração, relaxamento e o toque, certo? E aí, uma frase muito importante é que o vínculo mãe-RN não é responsabilidade de um único profissional. Ah, só a enfermagem que tem que fazer canguru. Ah, só a fono que tem que estimular a amamentação. Tem que ser só com a fono. Não, todo mundo tem que estimular. A fono, ela vai saber os melhores posicionamentos, como é que tá essa mamada, se ela tá efetiva. E ela vai ser um resultado da integração dos saberes e práticas, onde cada área vai contribuir um pouquinho para a saúde global desse vínculo, tá certo? Então, todo mundo vai contribuir. Ah, quero fazer canguru, mas eu tenho que falar com a equipe médica se está liberado, eu tenho que ver com a enfermagem se eu consigo. Eu não posso simplesmente chegar e a mãe tá sentada aqui, oxi, vou botar no canguru. Aí peguei, botei no canguru, aí chega a enfermagem. Oxente, mas eu ia fazer um curativo, e agora? Não, a gente tem que se comunicar com toda a equipe para saber se a gente pode ou não e alinhar nossas condutas. É uma conduta em conjunto.
E aí, o olhar multidisciplinar. Eu coloquei algumas coisas aqui de cada área. Não vão ser 100% exatas, tá? São coisas bem gerais, só para a gente ter uma ideia, tá certo? Se alguém for da área, tem muito mais coisa que eu posso fazer. Eu sei, tem muito mais coisas que vocês podem fazer. Mas eu não consigo trazer nessa aula tudo que cada área faz. Então, eu trouxe um pouquinho do que pode ser, tá certo? A enfermagem, ela vai ser a linha de frente. Eu acho que não existe. Acho que o paciente pode ficar sem qualquer profissional, mesmo sem enfermagem. Não existe hospital sem fisioterapeuta. Infelizmente existe. Existem UTIs que não tem fisioterapeuta 24 horas. A minha tem. Eu sou de Maceió, Alagoas. Aqui tem, mas eu sei que tem lugares que dá 7 horas da noite e o fisioterapeuta vai embora. Não vai ter mais, mas a enfermagem tá lá. A enfermagem é a linha de frente do paciente. Eu sou fã da enfermagem. Então, ela vai monitorar os sinais vitais, a temperatura e o conforto térmico do bebê. Ah, mas só a enfermagem vai fazer isso? Não. Eu também posso monitorar os sinais vitais, eles são importantes para mim. Mas a enfermagem está lá mais de frente. A enfermagem facilita o contato pele a pele e a amamentação precoce. A enfermagem tem uma visão muito boa do que fazer, de quando fazer. Eu acho muito legal. Ajustar lençóis, roupas e equipamentos para garantir a proteção térmica e emocional. Todo mundo pode fazer, né? Fazer o ninho, fazer os rolinhos, enrolar o bebê, todo mundo pode fazer, mas a enfermagem é mestre nessas coisas, certo? A psicologia, ela vai trabalhar o acolhimento da família, da ansiedade, do medo, da culpa. Eu não sei em todos os hospitais como é que funciona. Tem hospitais que a psicologia passa todos os dias, conversa com todas as mães, de todos os pacientes, todas as famílias, todos os pais, mas tem hospital que às vezes só se a gente chamar que esse profissional vai aparecer. Às vezes é uma mãe que está muito chorosa, que a gente não está conseguindo acessar, então a gente tem que chamar mesmo o trabalho da psicologia, certo? Aí ela vai promover também o vínculo emocional e a segurança afetiva durante o processo de internação. A fonoaudiologia, ela vai avaliar os reflexos orais, a sucção, a deglutição e tudo que for essencial para o aleitamento. Então, normalmente, na minha UTI, quando o bebê vai para o peito da mãe pela primeira vez, a gente chama a fono. A gente combina com a mãe, ó, a próxima dieta é tal horário. Nesse horário a gente vai chamar a fono. A fono não é um profissional, pelo menos na minha UTI, que fica 100% para a UTI. Ela passa em outros setores. A gente meio que tem que combinar esses horários para a fono poder ir, certo? E nem sempre a fono vai estar com os bebês da gente. Às vezes, ó, só tem bebê entubado aqui. Aí, no momento, a gente não está trabalhando com a fono. Mas esse bebê foi evoluindo super bem. A fono vai vir para esse bebê, certo? Atua junto à fisioterapia para otimizar a postura e a respiração durante a mamada. Então, é um trabalho em conjunto, como eu falei. A fono é muito especializada. Mas a gente vai trabalhar junto na hora da amamentação, dessa pega, da postura da mãe, de melhor posicionamento, certo? A terapia ocupacional, que infelizmente no hospital que eu trabalho não tem, mas eu acredito que em muitos hospitais deve ter. Ela vai trabalhar a organização sensorial e motora do bebê, favorecendo o toque e a interação com o ambiente. Então, a terapia ocupacional é extremamente importante para essa parte sensorial do bebê. Por quê? Na UTI, porque a gente consegue trabalhar de sensorial com esse bebê? Eu não consigo. Quando o bebê está na enfermaria, né, a gente consegue levar recursos, coisas, mas na UTI é muito difícil de trabalhar. Então, a terapia ocupacional é extremamente importante. Os assistentes sociais, que em alguns hospitais elas não são não entram em contato tão direto com o paciente, né? Alguns hospitais, a assistente social passa leito a leito para saber se o paciente está precisando de alguma coisa, mas alguns a gente tem que acionar. Aí eles vão acolher a família, garantir os direitos e dão continuidade ao cuidado após a alta. Então, é um serviço de extrema importância, certo? A gente às vezes precisa ter que autorizar uma visita de um familiar, autorizar a visita de uma criança. Então, a gente fala com o serviço social e fala com os psicólogos, certo? A medicina, ela vai coordenar o plano terapêutico global, realizando diagnóstico, monitoramento clínico, intervenções que assegurem a estabilidade e o prognóstico do recém-nascido. Então, o médico, ele coordena o cuidado junto com a equipe. Ele não consegue fazer isso sozinho, mas o diagnóstico é dele, a gente vai de acordo com as intervenções. Com a fisioterapia, a gente trabalha muito com a medicina na parte respiratória, né? Esse bebê tá entubado. Basta a gente entubar esse bebê hoje, a gente dá uma chance para ele, né?
Aí ele vai fazer a prescrição. Ah, tem que fazer adrenalina. Vamos fazer. Vamos deixar preparado. Aí a física já deixa preparado o CPAP. Vamos deixar esse bebê no AVNI. E a gente vai conversando. Às vezes, um tem um olhar do que a gente faz agora. Às vezes, um é mais seguro que o outro. Às vezes, eu queria tirar esse bebê na AVNI pro CPAP. Aí a física diz, não dá. Não vai dar, não vai dar, ele não vai aguentar. Mas tire, tire que ele vai aguentar. Aí a gente vê, aguentou ou não aguentou. Às vezes aguenta, às vezes não aguenta. Certo? A nutrição avalia e acompanha o estado nutricional do recém-nascido, garantindo suporte alimentar adequado à idade gestacional e o quadro clínico. Essas mães ficam no hospital, elas são alimentadas pelo hospital, a gente tem que cuidar da alimentação delas, porque tudo se passa para o bebê, né? Então a gente vai cuidar tanto da alimentação da mãe quanto do RN, né? Às vezes o leite vem do lactário. Então, a gente fala com a nutrição para o lactário mandar o leite, que às vezes o leite da mãe não é suficiente para esse bebê. Então a gente vai e pede um lactário, mas não deixa de estimular a mãe, certo? A farmácia, ela vai garantir o uso seguro e racional de medicamentos, ajustando dose conforme peso e idade gestacional. Atua na prevenção de interações e reações adversas, contribuindo para a estabilidade clínica do bebê. Ou seja, o médico fez uma prescrição. Ah, mas medicamento tal interage com medicamento tal. Eles não podem. A farmácia não libera o medicamento ou entra em contato com o médico ou precisa ajustar isso na prescrição, certo? E aí, um fato muito importante é a comunicação entre os profissionais. A humanização, ela vai depender da comunicação efetiva entre a equipe. Então, aquilo que eu falei, todo cuidado tem que ser ordenado e planejado, certo? A troca de informações sobre a evolução do bebê, o estado emocional. Ah, então passagem de plantão, gente, passagem de plantão é muito importante. Como é que esse bebê estava antes de eu chegar? Preciso saber como é que ele estava. Ah, é um bebê muito secretivo. Então eu já vou me preparar para um bebê muito secretivo. Ah, um bebê que não tem secreção nenhuma, dá só uma olhadinha e tal. Às vezes ele não era secretivo à noite, não tinha nada. E aí no outro dia de manhã tá lá, borbulhando de secreção. E a gente fica, meu Deus, esse menino tá ótimo ontem. Mas é assim mesmo, tá? A gente precisa trocar informações. Às vezes eu preciso conversar com a enfermagem. Olha, meu bebê tá assim, tal, 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 tal. Eu preciso comunicar para a equipe médica, olha, o bebê tá assim, tal, 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 tal. Certo? O que que a gente pode fazer para melhorar isso? Às vezes é um bebê que tá fazendo muita pausa. Ah, o bebê tá fazendo muita pausa. Vou fazer uma cafeína para ver se ajusta essas pausas, certo? Então, discussão sobre a temperatura, o ganho de peso, estratégia de conforto. A gente precisa saber quais as metas para esse bebê. Às vezes o bebê tá ótimo. Ah, esse bebê tá ótimo, já tá em ambiente. Tá aqui fazendo o quê ainda? Ah, tá ganhando peso. Ah, tem um exame pra fazer, que é melhor na UTI e faz mais rápido. Vamos liberar ele agora, não. Ah, tá esperando sair um exame de sangue. Pra eu saber de tudo isso, eu preciso conversar com a minha equipe, certo? Reunião multidisciplinar fortalece um plano de cuidado. Ai, pronto. Eu amo visita multi. Visita multi, pra mim, é show de bola. Nos hospitais que conseguem ter, eu acho maravilhoso. Então, a visita multi, para quem não sabe, o que basicamente é. A gente vai juntar toda a equipe de cuidado daqueles bebês, daquelas famílias, né? E aí a gente vai discutir sobre o caso. Então, o médico vai trazer a visão dele, a enfermagem vai trazer a visão da fisioterapia, vai trazer a visão, a nutrição vai trazer, a fono vai trazer. Todo mundo vai sentar em conjunto para decidir as metas e o que é que a gente vai agir com esses bebês, certo? E a abordagem, ela tem que ser centrada na família. Então, não adianta eu sentar com a minha equipe junto, eu discutir aqui e não continuei falar com a família. Eu preciso atuar com a família. Então, ao que se diz é que a visita mútua, o ideal é que seja a equipe e a família. Tudo seja passado para a família. Mas muitas vezes, alguns visitas mútuos são muitos termos técnicos, coisas assim. Então, a equipe se reúne em um lugar e depois um profissional vai conversar com a família o que foi decidido, o que é que a família acha e tudo mais, certo? E sempre ter escutativa e empatia, como a gente já falou. É muito difícil estar no UTI, é muito difícil ter os sonhos interrompidos. Às vezes é uma gestação de gemelar que essa família perdeu um dos bebês. E mais em casa o quartinho tá pronto para dois bebês. E aí, como é que você se sente em relação a isso, né? Então a gente tem que pensar, e às vezes é uma mãe que tá lá 100% para esse bebê que tá na UTI, mas o outro mais velho tá em casa. E tá lá precisando daquela mãe, daquela família, certo? E aí, quais as práticas integradas? O método canguru, que a gente já falou, certo? Sempre, sempre, sempre estimular o contato pele a pele. É ideal e importantíssimo.
Vamos regular a temperatura e vamos reduzir esse gasto calórico, certo? O toque terapêutico. Então, a gente precisa melhorar a circulação, vai reduzir a dor, vai reduzir a irritabilidade. Mas, às vezes, é um bebê que tem uma sensibilidade sensório-motora tão grande que ele vai ficar mais irritado. Toda vez que eu pego nesse bebê, ele fica chorando, se esgoelando, desesperado, eu não consigo. Às vezes é melhor a gente não fazer. Tem, tem momentos e momentos. Custo-benefício. Esse bebê, se eu estimular ele vai chorar mais. Se ele chorar mais, ele perde peso. É benéfico eu estimular muito ele? Não, vou fazer um estímulo. Se ele chorar muito, eu paro. Paro, controlo o ambiente, controlo aquele bebê, retorno para o que possível. Ah, não consegui. Passa para a próxima vez. Um bebê no UTI, na minha UTI, a gente passa 2 vezes pela manhã, mais ou menos assim, uma vez à tarde, mais ou menos de organização, e uma vez à noite. Claro que se tiver intercorrência, se tiver necessidade, a gente passa mais vezes. Mas, em média, é isso. Dessas vezes, as 2 vezes de manhã, eu vou estimular sensoriamente, sensorimotoramente, uma vez. Eu não vou ficar toda hora mexendo nesse bebê, não vou ficar fazendo academia, crossfit nesse bebê. Certo? Orientações posturais maternas, como a gente já falou, os exercícios respiratórios, de relaxamento, educação em saúde. A gente vai envolver essa família no cuidado, tá? Ah, mãe, vamos me ajudar aqui a trocar essa fralda desse bebê? Vamos. Então, certo? E quais os resultados que a gente observa no vínculo da mãe RN, na melhora dessa comunicação com a equipe, no cuidado, no método canguru, a gente vai. Melhora do ganho de peso diário, que é uma das principais metas dos prematuros, menor tempo de internação hospitalar, melhor estabilidade cardiorrespiratória e térmica. Vamos diminuir o estresse dessa mãe e o risco de depressão pós-parto. E a gente vai fortalecer a confiança e o vínculo afetivo. A confiança do bebê na mãe, o bebê. Vocês sabem quando o bebê já tá maiorzinho, tá todo mundo. A criança tá lá brincando com todo mundo. Quando a mãe chega, a criança começa a chorar, chorar, chorar. Aí todo mundo, ah, é só porque a mãe chegou, ah, é só porque é muito mimado. O bebê não tem regulação de emoção. Então a mãe chegar, o chorar pra ele, é mostrar que ele confia nela, que ele tava esperando por ela, que ele tava procurando por ela. Então a gente tem que fortalecer essa confiança desde que o bebê nasceu, certo? Então a gente e tem que fortalecer também a confiança com a equipe. Essa mãe precisa confiar no que a gente tá fazendo. Normalmente, o que deveria acontecer? Essa mãe ter esse bebê, a gente cuidar e vai para casa daqui a 2 dias, mas não. O bebê prematuro, aí passa 1 mês, 2 meses com a gente, e essa mãe não dorme lá, né? Ela vai para casa. Ó. Se ela tá internada ainda, mas elas passam internadas no máximo 3, 4 dias. E aí ela tem que ir para casa. E aí ela chega em casa, ela vai dormir, e o filho dela tá com a gente. E aí ela tem que confiar na equipe, certo? Os desafios e perspectivas vão ter barreiras institucionais, falta de integração. Nem sempre a gente vai ter o esperado, o maravilhado, uma equipe que se ajuda, uma equipe que funciona. Não, nem sempre. Às vezes é só você, mas a gente precisa de um para começar. E às vezes começa com você, aí daqui a 1 mês vai chegar alguém na equipe que vai ajudar. Ou às vezes, ai, gente, não gosto não de fazer canguru, meu Deus, dá muito trabalho tirar o bebê. Dá tirar o bebê da incubadora. Ai, tem que ajudar, filho, não sei o quê. Não, deixa que eu faço. Eu ajudo, pode deixar que eu ajudo. Pronto. Aí você vai fazendo aquela rotina. Daqui a um tempo as pessoas vão perceber e você vai fazer de todo jeito. Não, eu ajudo você e tudo mais. A gente tem que começar de algum lugar, certo? A necessidade da capacitação contínua. Então, a gente sempre tem que estar estudando. Então, eu já tenho uma pós-graduação, pois as coisas se atualizam, certo? Leitura de artigos, assistir palestras, ver o que é que tem de novidade. Hoje em dia a gente vê tudo muito na rede social. Seguir as pessoas certas, né? A gente não pode sair escutando tudo que todo mundo fala. Então, a gente tem que ter a humanização como um eixo central da assistência. Eu tenho que ser humanizada. Eu tenho que tratar essa família como eu gostaria que a minha família fosse tratada, certo? Então, tem que ter cuidado com a falta de integração da equipe. Às vezes essa equipe está com muita demanda. Não. Vou nada fazer isso hoje. Vou nada ajudar essa mãe. Tô tanto trabalho para fazer. Tem um monte de evolução para fazer. Vou nada. Às vezes tem que tomar cuidado de tornar as coisas tão rígidas e tão na rotina. Por quê? Quando a gente sai de casa e a gente tá indo trabalhar, a gente tem que botar na cabeça, eu estou aqui no meu trabalho. Meus problemas de casa têm que ficar em casa. Eu tô aqui para ajudar essa família. Certo? A UTI, como um ambiente frio, ela vai dificultar esse contato físico da família.
e a gente precisa ter protocolos humanizados. Então, a UTI precisa ter um protocolo de como a gente vai cuidar desse RN, né? O ideal é que não seja uma coisa aleatória, a gente vai fazer canguru em todo mundo. O ideal é que tenha um protocolo, os famosos POPs, né? Protocolo Operacional Padrão. Quem são as equipes, quem são as pessoas responsáveis? Quais materiais a gente vai precisar? O que é que precisa? Quais referências? O ideal é que a gente tenha um protocolo a se seguir para que seja tudo feito corretamente. As perspectivas e caminhos futuros é investir na formação multiprofissional humanizada, então não investir só na nossa formação, né? Ah, eu tenho que saber tudo da minha área, mas eu tenho que saber um pouquinho do que a outra área, porque as áreas se completam, por isso que é um cuidado multiprofissional. São várias profissões cuidando de um paciente. Inserir fisioterapeutas em todos os níveis de atenção. Então, eu preciso de um fisioterapeuta na UTI, mas em alguns lugares já tem fisioterapeuta na sala de parto. Para esse bebê que tem um desconforto respiratório, a gente consegue ajudar. Eu preciso do bebê, de um fisioterapeuta com um bebê na UCI, para fazer mais estímulo a esse bebê. Ah, esse bebê já está mais fora de risco, eu já posso estimular ele mais. Eu preciso desse bebê desse fisioterapeuta nas enfermarias para ajudar esses bebês. Eu preciso desse fisioterapeuta em todos os níveis de atenção para ajudar essa família nesse estímulo, certo? A gente precisa de mais pesquisas sobre a fisioterapia e esse vínculo. Como é que a gente vai ligar a fisioterapia com esse vínculo? A gente precisa adotar políticas institucionais. A gente precisa lembrar do conforto térmico e lembrar desse emocional. Então, por isso que os POPs, os procedimentos operacionais padrões, são muito importantes, certo? E aí, para finalizar, eu deixei uma frase aí para vocês. Essa fotinha aí que tá um pouquinho borrada é um bebê que, ó, ele tá de luvinha. Ele. Ah, não pode usar luva no bebê, porque a gente tem que estimular o tato. No bebê que tá lá no quarto com a mãe, a gente pode tentar usar, falar, mãe, não usa luvinha, porque o bebê tem que sentir as coisas. Ele não sente frio nas mãos e nos pés, não é assim que a gente vê temperatura de bebê. Tem que falar para essa mãe, ó, temperatura de bebê é no corpo, tá certo? Mas aí, às vezes, esse bebê, ele tá com acesso. Às vezes a gente pensa, nossa, os bebezinhos quietinhos da UTI, quem não conhece, né? Gente, eles arrancam sonda, eles se estubam, eles puxam acesso. Então, a gente tem que colocar mesmo uma luvinha nesse bebê. Às vezes, se for um bebê muito agitado. Principalmente os bebês gig, eles são grandes, eles são fortes, agitados. Então, esse bebê aqui, ó, tá com uma luvinha. Aqui, não dá pra ver muito, mas nessa UTI que eu trabalhei, tinha uns polvinhos, aqueles polvinhos de crochê. E aí a gente deixava com o bebê para que ele fique mais aquecido, para que ele tenha esse vínculo. A gente pode ter também um rolinho, ó, em volta do bebê, tem que ter um rolinho. E tudo isso aqui, ó, um travesseirinho para esse travesseirinho não é para o bebê usar na cabeça. Bebê nem criança não é para estar com travesseiro, não. Esse travesseirinho é para posicionar melhor a postura, ó. Vou seguir aqui, ó, retinha para vocês. Tá de lado e a postura tá boa. Esse bebê não pode ficar com a coluna assim, fazendo um S, não, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, certo? E a frase que eu queria deixar para vocês é: o vínculo é o primeiro exercício da reabilitação da vida. O toque, o calor e o olhar da mãe são as primeiras terapias do recém-nascido. Então, a primeira coisa que esse bebê faz, que é para ser feito quando ele sai da barriga da mãe, é que ele vá para o colo da mãe. A Golden Hour, a estimulação da alimentação, o tempinho ali. Ah, o bebê nasceu, os pediatras já? Não. Vamos ver aquilo como ele tá? Não. O ideal é primeiro que ele fique com essa mãe. A gente aqueça eles, tem um momentinho depois a gente vai. Se não for intercorrência. Claro que se tiver uma intercorrência com o bebê, tá muito desconfortável, o bebê não chorou, o APGAR baixíssimo, não, vou ter que atender primeiro e daí depois a gente passa para essa mãe, se não for intercorrência. Mas se o bebê nasceu bem, respirando bem, ativo, um desconforto respiratório leve, que às vezes é só da transição do ambiente uterino para aqui fora, então a gente deixa, certo? Essa é a mãe. Essa fase eu não estou desconhecida. Tava dando uma olhadinha em algumas coisas para trazer para vocês. Deixa aí as minhas redes sociais com vocês, como eu já falei. O meu Instagram é @fisioinel. Posto alguns videozinhos lá. Tô postando pouco ainda, mas pretendo postar mais, certo? Qualquer coisa que precisarem, podem falar comigo lá pelo Instagram. Se tiverem dúvidas de residência, de atendimento, de curso, eu gosto muito de postar os cursos que eu estou sempre fazendo, que eu gosto de assistir,
certo? Minha rotina, tô tentando postar um pouquinho, porque a vida é um pouco corrida de espontaneistas, vocês vão entender. Então, podem falar comigo lá, sigam, podem conversar, que eu adoro conversar, adoro abrir o direct e bater papo e tirar dúvida mesmo, certo? E caso seja alguma coisa mais específica que não queira falar pelo Instagram, eu deixo aí o meu e-mail, Fisiocamila L, é um L, que às vezes as pessoas confundem, oliveira@gmail.com. Certo, gente? Muito obrigada. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Se precisarem de mim, quiserem assistir mais alguma aula sobre alguma coisa, é só entrar em contato, tá certo? Aqui são algumas das referências que eu utilizei, mas muita coisa foi da minha vivência, do que eu já aprendi, do que eu já vivi na UTI. Eu me formei em 2021. Eu comecei a amar a UTI nela em 2021, no meu estágio da faculdade, que eu tive exatos 7 dias para viver tudo o que eu queria. E aí, depois eu resolvi fazer a pós, eu fiz a residência em oncologia, mas eu quis seguir o caminho da neonatologia, então engatei na pós, engatei em tudo que eu pudesse para me munir. E a oportunidade veio. A gente às vezes pensa, ah, meu Deus, só vai quem indica. Ah, eu preciso conhecer gente para poder trabalhar. Mas eu estudei, me esforcei, fui para residência aqui em oncologia, que ainda não era neonatologia, resolvi arriscar e eu estou aqui. Fiz a pós, consegui começar a trabalhar depois que eu iniciei a pós. Alguns colegas conseguiram também, outros não, mas a vida é assim, outros conseguiram depois outras oportunidades. E aí, depois da pós, tudo foi se encaminhando. Consegui, já trabalhei em 2 lugares, já trabalhei em Recife, eu já trabalho aqui em Maceió. E sou muito grata às pessoas que me deram as oportunidades. Estou sempre aprendendo, sempre é importante a gente saber que é um aprendizado diário. A gente está na UTI para aprender com os maiores. Às vezes a gente tem que aprender o que fazer e o que a gente não quer fazer. Então a gente está sempre para aprender. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade, agradeço os organizadores do evento e até uma próxima. Muito obrigada.